Opa, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo do Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, moro e trabalho em São Paulo. E aí hoje eu queria falar com vocês sobre esse tema que está no título aqui, né? Que é sobre os livros para além de si mesmos. E isso tem a ver com uma coisa que eu até mencionei num vídeo anterior, que eu tinha publicado uns dias atrás aí, sobre o Aleph, que é um livro do Borges, do Jorge Luiz Borges, em que eu comentava dessa experiência de leitura que é recorrente na minha, né, enfim, no meu contato com o Borges, que é, depois de você ter lido o texto, ele ir de alguma maneira ganhando novos sentidos, ele ir convivendo com você e você ir estabelecendo uma relação com o texto depois de já ter lido o texto, né? Então você leu o texto, achou legal, achou mais ou menos ou não gostou, mas o tempo passa e você se vê repensando, habitando, convivendo e estabelecendo, né, enfim, novas dinâmicas, novas composições, novos fluxos com aquele livro que você já leu antes, né? Você já fechou o livro e ele te acompanha de alguma forma. E, e esse é um ponto que eu acho muito interessante da experiência de leitura, né? Que é a nossa convivência com os textos lidos para além do fato de ter lido. Então, enquanto você está lendo o texto, você está tendo um convívio, uma experiência com o texto, e depois que você lê o texto, você continua tendo experiência com esse texto, mas em outras chaves, de outras maneiras, né? E uma coisa que eu acho interessante, era disso que eu queria falar hoje especificamente, é essa coisa de você encontrar um texto mesmo nunca tendo lido o texto. E isso eu não sei se vocês já viveram isso, eu tive isso de uma maneira muito forte com um texto específico que eu ainda não li, que é um livro que chama Fases Me Falta, da Inês Pegrosi. Inês Pegrosi é uma escritora portuguesa, eu nunca li nada dela, mas esse é um livro que eu vi numa livraria, né, enfim, tempos pré-pandêmicos em que eu circulava por livrarias, e e aí estava na livraria vendo lá os livros, e aí esse livro me chamou muita atenção pelo título, e eu fui ver, né? Então eu vi a lombada, peguei o livro para ver, e a imagem de capa era super bonita, assim, e dialogava com o título do livro, porque era uma cadeira vazia, num ambiente, assim, bem austero, né? Mais claro e tal. E a expressão eu achei evocativa, né? Fases me falta. É, e é um livro que eu fiquei interessado, mas enfim, mão de vaca que sou, não comprei aquele dia, acabei não lendo de fato, como já falei. Mas uma coisa, ele trouxe um certo efeito para mim. Esse imaginário, né, de alguém falando para um outro alguém, da falta que a pessoa faz, com o que de literário, né, porque esse fases me falta não é uma coisa que você fale, né, quando você encontra alguém no meio da rua, assim. Então, né, tinha um tom meio solene ali, meio formal, ao mesmo tempo uma intimidade, e com alguém que você não vê faz muito tempo. Então, me pareceu uma cena, assim, sabe? Singela, mas com alguma coisa interessante. E então é um exemplo desse lance que eu estou comentando, né? De um livro que eu gostei de ler, apesar de eu nunca ter lido, né? Eu não saber muito dele. E aí tem um outro exemplo que eu queria compartilhar sobre esse tema, que é um outro livro que eu nunca li, que chama Os Verbos Auxiliares do Coração, de um sujeito que chama Peter Esterhazy. Esse eu até comprei o livro, mas eu gosto tanto do livro que eu nunca li, que eu prefiro não ler o livro de verdade. E esse livro, o que aconteceu foi que eu vi um programa de crítica literária, assim, é uma coisa que eu faço com pouca frequência, na verdade, mas aí tava passando na TV Cultura, porque eu via TV, pra vocês verem quanto tempo faz. E, e aí o livro estava sendo discutido ali. E aí falando do livro, eu achei tão interessante, assim, porque tinha várias referências, ele falava de várias coisas, e aí tinha algumas vinhetas, né, de colocações do autor a respeito do texto, e ele falava aquelas coisas, eu falei, nossa, que interessante, né? E aí, eventualmente, comprei o livro, e aí eu olhei para o livro até abrir, assim, né, enfim, vi a primeira página, e aí me veio muito forte isso, que ler o livro não me traria o que eu encontrei vendo aquela matéria. Né? A matéria me permitiu habitar um certo livro que eu criei na minha cabeça, e aquele livro que eu comprei na livraria ia ser o fim dessa experiência. E achei isso, enfim, isso veio com tanta clareza para mim que eu respeitei essa percepção e falei, então tá.
Então, né, o verbos auxiliares do coração que eu tenho comigo não é baseado numa experiência de leitura material desse que o Peter Esterházy eventualmente escreveu. E eu acho que são dois exemplos, então Fazes-me Falta da Inês Pedrosa e esse, Os Verbos Auxiliares do Coração, do Peter Esterházy, são exemplos, para mim, muito fortes desse tipo de encanto que a leitura traz, que é a habitação da experiência de leitura para além de si mesma. E isso, é claro, acontece no caso de livros que a gente leu, né, em que a gente se pega lembrando deles, e que isso é uma coisa a ser cultivada por si só, né, pelo prazer que traz. Né? Então, aquele livro que você gostou de ler, você consegue manter essa convivência. Não é porque ele terminou que acabou o que o livro tem a te oferecer. Você vai lembrando do livro, você pode compartilhar com outras pessoas que eventualmente leram, ou só ter essa companhia consigo, né? Mas mais do que isso, né, tem esses livros que nos encantam pelo que eles são em nós, mesmo que a gente ainda não tenha lido o livro materialmente dito ainda. Né? Essa é uma face meio mágica assim, da leitura, que eu valorizo muito, que eu gosto muito, acho ela muito interessante. E até eu comentei do Dom Quixote, né, do Cervantes, num outro vídeo, por sinal. E lá eu contava essa história, né, que o Quixote é importante para mim desde muito antes de eu ler propriamente. Eu acabei lendo, né, alguns anos atrás, mas muito antes de ler ele já era importante para mim. E tinha a ver com isso, com essas habitações, né? Alguém falou sobre ele, aí tinha algumas referências, e aí um livro importante no campo do acompanhamento terapêutico, do Kleber Barreto, tinha uma imagem do Dom Quixote na capa, porque o Quixote é uma figura importante ao longo do livro em geral. E aí né, eu gostava das gravuras do Doré, que é né, um ilustrador importante aí, histórico, velhão ali do século XIX. E eu gostava muito das gravuras do Doré pro Quixote. Então eu já habitava o Quixote muito antes de ler. E esse é mais um exemplo. Então eu acabei trazendo um terceiro aqui dessas experiências de habitação da leitura, para além de si própria. E tudo que eu queria dizer para vocês, no fundo, nesse vídeo é que essa dimensão da leitura é uma dimensão muito encantadora, uma dimensão, né, enfim, que eu valorizo altamente e que às vezes passa despercebida, né? A gente imagina que o livro vai nos acompanhar enquanto a gente está lendo. Então você compra um livro para ler, ou você pega um livro para ler, enquanto você está lendo, aquela é a sua convivência com o livro. E eu queria salientar isso, né? Que a experiência do livro começa antes e vai para além do fato de ter lido propriamente dito. E essa convivência com o livro para além da leitura, ela também é transformadora, também é interessante e eu quero sugerir que ela também é leitura, né? Tem uma leitura que se dá para além da leitura materialmente posta, né? Quando a gente está convivendo com o livro e transformando o livro na nossa memória, ou ressignificando, ou sendo transformado pelo impacto do livro na nossa vida, isso também faz parte, né, disso que a leitura nos traz. Então é isso, né? Vídeo mais curto hoje e espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve aí numa próxima Errância Compartilhada, tá bom? Abração e até a próxima.